Muito bem, turma da primeira etapa. Olha só o GeoGebra. Essa é a tela do GeoGebra que vai nos permitir ver diversos exemplos aí de função do primeiro grau, né? Que é o que a gente está estudando. Essa telinha aqui eu escolhi a opção de gráfico, né? Então aqui tem entrada, olha aqui, ó, nesse campozinho aqui que está piscando, né? Então aqui eu posso escolher qualquer expressão de função. Então eu vou colocar y igual a 3x menos 1. Então, olha só, 3x menos 1, o gráfico apareceu aqui, vou até mudar ele de cor, né? Vou escolher aqui uma cor vermelha para ele, para ficar mais legal, né? Então, olha só, é o gráfico que a gente tinha feito o esboço no nosso vídeo anterior, né? Olha só que o menos 1, né? Aparece aqui, deixa eu expandir ele, ó. É o ponto que corresponde ao 0 menos 1, que é o valor do coeficiente linear, ou seja, o nosso valor de B, que no caso é menos 1, ele aparece aqui, o gráfico passando em cima dele no eixo Y, eixo vertical. E a raiz, observe que está antes de 0,5, aqui aproximadamente no nosso 1/3, que é a nossa raiz que a gente calculou nesta função, né? Então, o que a gente pode ver mais? Vamos ver mais alguns exemplos, né? Eu vou apagar essa aqui e vou colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, y igual, vamos supor que eu quisesse uma função decrescente. Então, vai ser menos, aí menos quanto? Um coeficiente aí, menos 2x, menos 2x, né? Mais, colocar um mais aqui, menos 2x, cadê o mais? Olha aqui, quase me mordia. Menos 2x mais 3. Olha só o que vai acontecer. Quando a gente colocar menos 2x mais 3, o gráfico está lá em cima, a gente diminui, né? Vai apertando o dedo aqui na tela. Então, observa só. Olha o 3 aqui, ó. Mais 3 é o nosso B, não é isso? E a raiz vai ficar aqui, no caso, entre o 1 e o 2, bem no 1,5, aliás, né? Vamos expandir aqui, ó. Raiz igual a 1,5, certo? Observe que essa função ela é decrescente porque o nosso coeficiente angular é menos 2, ele é negativo, certo? Então, mais um exemplo de função do primeiro grau aqui no nosso GeoGebra. Se eu quisesse ver uma função linear, né? Por exemplo, a função identidade, função f de x igual a x. Olha só o que acontece. Ela passa bem no eixo. Opa, eu alterei aqui, arrastei o gráfico, né? Não é isso que eu estava querendo. Deixa eu desfazer, né? Então aqui, ó, a f de x igual a x, ela passa na chamada origem do sistema de eixos, que é o ponto que cruza o eixo x com o eixo y, né? É o 0, 0. Então, toda função linear, ela passa pela origem do sistema, certo? Vamos ver diversas. No caso, é a função crescente, que é a igual a 1. E o valor do coeficiente angular é igual a 1. Então, vamos ver outra aqui, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 0,5x, né? O que acontece com essa função? Olha por que é coeficiente angular, né? Tá mexendo com o ângulo. Olha como o gráfico tá mexendo o ângulo, ó. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, 0,25x, ele vai ficar mais caidinho um pouco, né? Ó. Vamos ver, ó. Olha só. Ele ficou... Se eu botar menor ainda o nosso coeficiente angular, ele vai ficar mais deitadinho ainda o gráfico, né? Vamos colocar aqui, tentar colocar aqui um coeficiente linear positivo, mas ainda menorzinho, 0,1, né? X. Olha o que acontece, ó. O gráfico vai ficando cada vez mais horizontalizado, mas não é horizontal total, né? Vamos fazer esse gráfico alterar a angulação dele subindo, né? Então vamos colocar, por exemplo, 0,8 vezes x, né? Olha só o que acontece, ele já alterou, né? Vamos colocar f de x igual a colocar aqui 1,2x, né? Ó, por isso que a gente chama de coeficiente angular, né? Eu estou mexendo só no coeficiente angular, ó, 2x, né? Se eu colocar aqui 3x, o que acontece com esse gráfico, né?
3x. Vai ficar assim, 3x. Ele vai subir um pouquinho mais, né? Ó. E se eu botar, por exemplo, 10x, 10x, e ele vai ficar bem verticalizado aí, porque eu estou alterando o meu coeficiente angular, mas sempre positivo. Então, esse gráfico apareceu recentemente nesses nossos exemplos, sempre crescente. Vamos trabalhar com os decrescentes, né? Vamos lá, os decrescentes são negativos, então vamos colocar aqui menos x. Olha o que acontece, gráfico decrescente, né? Vamos fazer esse gráfico ficar descendo assim, quase no rumo horizontal? Então, mantém ele negativo e bota 0,5 negativo, né? Olha só o que ele faz, ó. Vai se aproximando da horizontal, né? Vamos colocar de novo menos, vamos colocar assim, menos 0,2x, né? Ó. E se eu quiser fazer ele um pouco mais para vertical, ainda sendo decrescente, né? Eu vou aumentar esse valor, vamos colocar menos 2x, né? Menos 2x, e aí ele vai ficando mais verticalizado aqui, mais decrescente, porque é negativo, né? Exatamente que ele é negativo. Menos 5x, né? E aí nós temos essa movimentação toda, mudando só o coeficiente angular. Vamos mexer no coeficiente linear e ver o que acontece? Vamos lá. Olha só, eu vou fixar agora o início da minha função do primeiro grau. Vamos colocar f de x igual a 2x. Observe que quando eu der Enter aqui, 2x, o gráfico vai ficar crescente, né? Ok. Ficou crescente. 2x está passando pela origem do sistema. Vamos colocar agora o b igual a 1. Olha só, se eu colocar aqui mais 1, ele vai subir uma unidade, ó. Olha só, subiu. Vamos colocar mais 2, né? Mais 2 vai subir mais de novo, ó, passando pelo 2. Mais 3. Vamos lá, mais 3, sobe mais um pouquinho. Vamos colocar agora menos 1, né? Agora menos 1, o que vai acontecer com ele? Vamos lá, apaga aqui, menos 1. Olha só, desceu lá para o menos 1, né? Vamos subir aqui o nosso gráfico. Menos 1, botar menos 2, né? Vamos colocar aqui menos 2, ó. Ele vai descendo. Vamos colocar aqui agora menos 3. Observe que eu estou alterando a expressão da função bem aqui no canto superior esquerdo, né? Menos 3, pronto, menos 3. Então, observe que o coeficiente angular diz se a função é crescente. E o coeficiente linear mexe com essa, vamos dizer, desloca, né, essa mesma função, fazendo com que ela suba ou desça, mantendo a angulação. Olha só, se eu quisesse fazer com que esse gráfico ficasse passando por esse ponto menos 3 no eixo Y, mas ficasse decrescente, bastava eu vir bem aqui, ó, na expressão e colocar em vez de 2x, menos 2x. Olha o que acontece. Menos 2x, olha só, ficou decrescente passando pelo menos 3, certo? E aí você poderia dizer, professor, e a função constante, como é que é isso? Olha só como é fácil, simples, né? É só você eliminar a variável x e colocar só um número. Vamos supor que eu coloque f de x igual a 1 apenas. Aí sim, ó, uma função constante, ou seja, tanto faz o valor de x, sempre vai ser, a resposta sempre vai ser o número 1, né? Nesse nosso exemplo. E se for f de x igual a 2, né? Coloca f de x igual a 2 aqui no GeoGebra, ó, f de x igual a 2, né? E se for f de x igual, vamos supor, a 0,5, né? 0,5, né? E se for negativo, o que é que vai acontecer? Vai ficar f de x igual a, vamos supor, menos 1,5, né? Menos 1,5. Então, a função constante é uma função sempre horizontal, totalmente horizontal, porque o valor sempre vai ser constante, como o próprio nome diz, né? Independente do valor de x, o valor de y sempre vai ser fixo. E assim eu acabei de apresentar aqui, não sei se rapidamente, mas diversos exemplos com o GeoGebra, recomendando que você instale o GeoGebra no seu celular e brinque com essa ferramenta, descrevendo diversas funções e vendo como é que elas se comportam, principalmente a função do primeiro grau, né? O que é que acontece quando você altera,
quando o coeficiente angular é positivo, você vê que ele é crescente, quando é negativo, você vê que ele é decrescente. O que é que acontece?